Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E aconteceu, né? Chegou o grande dia, onde o São Paulo volta depois de uma pausa, de uma parada aí de futebol, e o tricolor volta melhor. Falei com vocês sobre isso, que nós íamos esperar e ver como é que o Crespo ia usar os dias livres, como é que ele ia conseguir fazer o São Paulo jogar bola e tal. E tá aí, ó, o resultado tá aí. É um São Paulo que volta gigante, é um São Paulo que volta competitivo de tudo, é um tricolor paulista que com o time praticamente inteiro reserva. Eu acredito, inclusive, que lá tinham dois titulares, só dois titulares no time de São Paulo, e o Crespo ele consegue fazer esse time do tricolor voar baixo. Ah, mas foi só 1-0. Meu amigo, era o Botafogo, que estava disputando o Mundial e ganhou do Paris Saint-Germain em julho, agora, acho que foi julho, jogando o Super Mundial lá. Então é o Botafogo, atual campeão da Libertadores de um lado, e o São Paulo do outro, que mal tomou um chute pro gol. O São Paulo teve a chance de fazer o segundo gol com o Rigoni, Tapia teve chance, nós tivemos algumas outras chances além do gol do Juan de Neno. E isso desperta um monte de curiosidade, né? Além de falar das situações ali do Marcos Antônio, Enzo Dias e o Wendel também, os caras que se machucaram ali, também temos que identificar onde que vai caber o centroavante. Muito tem pra falar sobre o Diego Costa, que pode ser extremamente importante para o time do São Paulo agora, mas também ele pode ser uma coisa bastante infrutífera e desnecessária também para o São Paulo Futebol Clube. Vamos discutir aqui agora e vai ser muito top. Quero falar de tudo com você que está olhando nos meus olhos aqui agora. Chega nesse like então aí para dar aquela moral no vídeo, aquela moral brabona. Chega nesse like e se inscreva aqui no canal também, porque você é muito bem-vindo e eu faço questão de ter você por aqui, beleza? Vamos lá. Ontem o Tapia, ele despertou muita discussão, né? Porque o Tapia, ele consegue se projetar e ter várias chances de jogo. Aí você atribui isso à movimentação dele. Você falou, o cara é raçudo, o cara se movimenta, o cara o cara é rápido, ele tem chance. Só que aí também ele tá sendo criticado porque ele não consegue tocar uma bola de lado, ele não consegue dar o dinamismo que o jogo pede. Se ele tiver sozinho pra jogar, beleza, ele faz o dele. Agora, se ele tiver que jogar em conjunto, se ele tiver que atuar junto com os companheiros dele, aí ele fica devendo muito futebol, uma coisa assim até esquisita. Mas é um cara que é reserva do São Paulo e agora deve muito perder o espaço ali dele, porque o Rigoni chegou e já demonstra ser mais jogador do que o Tapia, apesar das características serem parecidas, né? Inclusive, por falar em Rigoni, o Rigoni ele conseguiu, além de chutar uma bola na trave, ele consegue quase fazer um gol, tudo se projetando atrás da marcação e usando de contra-ataque rápido. Pare e olha no meu olho aqui agora, isso aqui é muito importante. O Rigoni, ele conseguiu chutar uma bola na trave no contra-ataque que ele dá com o São Paulo ganhando de 1-0. Então o São Paulo está ganhando de 1-0 e ainda tem a figura do contra-ataque rápido. Não é comum. Só que o técnico tem que ser muito esperto, coisa que o Crespo é. Ele tem sido muito esperto. Normalmente, nós vemos o São Paulo, ele dá alguns contra-ataques, beleza, até acontece, mas o São Paulo não tem usado muito esse artifício, né? O São Paulo com o Dorival era um time de toque de bola, com o técnico Diniz era um time de toque de bola, agora o São Paulo tem 3 zagueiros, e nós já conseguimos ver um esboço de 3-0. Fizemos 1-0, de 3 zagueiros. Fizemos 1-0 no Botafogo e os caras têm que abrir. Aí o São Paulo começa a dar contra-ataques. E aí sai um gol do Tapia, saiu o gol, que estava impedido ali milimetricamente. Uma trave do Rigoni e uma outra que o Rigoni perdeu, que ele chutou, o goleiro defendeu, que também estava ali no impedimento bem pertinho ali, bem próximo. Então o São Paulo, ele é um time hoje de contra-ataque, e isso dificulta para um centroavante pesado. Já parou pra pensar nisso? Um centroavante pesado, ele encontra dificuldades de jogar nesse time. Pensa aí no Dineno, por exemplo, e vou falar do Dineno hoje, que é um cara que consegue fazer um gol, dar meio que a volta por cima no time do São Paulo no último jogo. Foi emocionante ver aquele gol dele, ele sai emocionado, chorando, e nós também, acho que todo mundo meio que se compadece, né, da situação do cara. O cara tava um ano sem fazer gols, ele faz um gol e sai chorando. Dá dó, né? Se a gente fica, poxa, coitado, né, cara? Mas aí também tem que fazer uma análise, porque você fala, coitado, beleza, mas ele teve chance de receber outros passes. O Tapia não conseguiu, tá? Mas se toca, será que ele ia conseguir pegar aquela bola no meio campo, fazer o que o Rigoni fez, o que o Tapia fez, levar em velocidade, fazer o que o Ferreirinha faz?
ganhar do cara na força, na velocidade e entrar com bola e tudo. Os jogadores do São Paulo que são mais rápidos, eles têm ganhado mais holofotes, eles têm chamado mais atenção ultimamente, né? E isso não tem sido uma coisa assim muito complicada de entender. O Crespo tem 3 zagueiros e os próprios laterais, que são ontem, pelo menos o Cédric e o Enzo Dias, não tem aquela característica de ir pro ataque e ficar ali na frente. Então é muito comum nós vermos o São Paulo muito mais retraído, muito mais retrancado. Quando o São Paulo pega a bola, Rodriguinho, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilha, os caras lançam a bola. Os caras ficam lançando. E o lançamento, pegando esses caras como Tapia, Rigoni, Ferreirinha, vai dar muito mais o futebol rolando do que um centroavante um pouco mais parado. Já parou pra pensar nisso? Então, é aí que entra uma questão desse Diego Costa, o centroavante que o São Paulo estava tentando ali. Tentando não. São Paulo tentava contratar um centroavante. O Diego Costa foi oferecido pro São Paulo, esse ex-Grêmio, ex-Grêmio, Atlético Mineiro, ex-Atlético de Madrid, Chelsea, jogou um monte de lugar. Seleção espanhola, inclusive, só que ele é brasileiro, né? E é um cara que hoje, ele é mais velho, ele é pesadão, né? Então nós vamos pensar assim, poxa, peraí, o time do São Paulo tem 3 zagueiros. Na hora que eu for lançar a bola, não dá pra lançar pro Diego Costa que ele tem que apostar a corrida, ele não vai fazer nada. Ele teria que ser um pivô. E o time do São Paulo ontem, apesar do Dineno ter feito gol, as grandes chances de fazer mais gols aparecem depois que o Dineno sai e entra o Emiliano Rigoni. O Rigoni teve uma bola na trave e uma outra chance. E quando o Rigoni estava em campo, o Tapia chutou uma bola também de esquerda de fora da área que era outra chance. Então as oportunidades do time do São Paulo estão surgindo na velocidade e não no pivô, aquele pivô que fica jogando de costas, que usa a força física para parar a bola com ele, ou mesmo o cara cabeceador. Ontem o gol do Dineno veio de um cruzamento do Enzo Dias, saiu o gol, mas assim, as jogadas mesmo, o volume de jogo do São Paulo que levou o São Paulo a ganhar e bem do Botafogo, apesar de apenas 1-0, o São Paulo ganhou e bem do Botafogo. As chances todas do São Paulo, o Botafogo quase nada, bola na trave do São Paulo, gol perdido do São Paulo e o Botafogo quase nada. Rafael quase não trabalhou. Então, sim, o São Paulo ele jogou a partidaça, apesar do 1-0, e onde que você encaixa aí um centroavante mais lento? Acho que um cara como o Diego Costa hoje ele fica meio de escanteio, e não só ele, hein? Pode pensar em qualquer nome aí que seja um centroavante veterano, não daria super certo, teria que ser um cara de mais mobilidade e com uma grandiosa arrancada. O Marcos Leonardo seria o nome ideal? Com certeza, né? Além de tudo, é um cara rápido ainda também. Mas se for pensar em como montar esse São Paulo e chega um investidor, isso aqui é, por exemplo, chega um investidor que vai investir aqui 100 milhões em um jogador. Tem que ser um cara no estilão Roger Guedes, não tem? Em vez de você comprar um cara no estilão Caleri, do próprio Diego Costa, não dá pro cara agora ser o centroavante do São Paulo e não ter a devida mobilidade. Nós precisamos de caras rápidos agora e o Crespo tá preparando um terreno incrível aí para ter esse ataque que faz gols de contra-ataque, o que pode ser fundamental para derrubar timaços como Flamengo, Palmeiras e classificar da LDU, ganhar uma Libertadores da América. Não é verdade? Chega comigo aqui. Meus amigos, olha só, coisa muito boa. E ontem o Ferreirinha, ele estava parado no banco de reservas, né? E aí falavam que ele estava com uma dor não sei aonde, coisa e tal, só que ele tinha mesmo, era sido poupado. Ontem, o Crespo, ele entrou com apenas 2 titulares. Eu sei que é difícil você parar e pensar nisso, mas eram só 2 titulares. O time de São Paulo com Pablo Maia e Alisson, ele tinha 2 reservas ali, porque Marcos Antônio e Bobadilha podem ter ganhado aquela vaga. Goleiro titular e Alan Franco titular. Rafael e Alan Franco. Só. Sabino reserva, Tolói reserva. Era a Arboleda e também o Ferrarese. Enzo Dias e Cédric Soares. Esses podem ser titulares, mas podem também o Wendel e o Mailton ganharem a posição. Então pode ser sim que ali eram 2 reservas já. O Enzo mais próximo de uma titularidade, mas o Mailton pode já ter sido poupado para jogar na Libertadores contra a LDU. Vamos ver isso aí na quinta-feira. Volantes, Alisson e Pablo Maia hoje, talvez reservas de Marcos Antônio e Bobadilha. Rodriguinho, reserva de
Oscar, Lucas Moura, e o ataque titular, ele não é Tapia e Dineno, ele é Luciano e Ferreirinha. Então o São Paulo ontem, ele entra com o time praticamente reserva e ganha do Botafogo. E isso leva a acreditar que o Ferreirinha, o Arboleda, o Ferrarese, o Mailton, o Marcos Antônio, sabe, eles estavam no banco, não era por mera casualidade. O Crespo, o Fluminense colocou o time reserva pra jogar contra o Corinthians em casa lá no Fluminense e perdeu o jogo. Por quê? Porque ele tá preocupado com a Libertadores dessa semana aqui. E o São Paulo também está preocupado com a Libertadores. O São Paulo, ele teve várias contusões nas duas passagens pelo Crespo aqui no São Paulo. Então pensar agora que o São Paulo não está preocupado com o Libertadores e até poupar, está preocupado sim. E muito preocupado. E o Crespo, sabendo disso, na Libertadores LDU quinta-feira, jogar lá em Quito, na altitude, o caramba, o Crespo já poupa o time todo. Então o Ferreirinha, que poderia ser uma péssima notícia, e ele estar machucado, o Crespo ele claramente poupou o Ferreirinha e também o Luciano para os caras jogarem contra a LDU lá em Quito e tentar essa vitória aí. Acho muito top o São Paulo poupar mesmo no Brasileiro e ainda quando poupa, vem cá, chega aí. Poupou no Brasileiro e pegou só o Botafogo. E nós ganhamos e empatamos com os caras na tabela. Olha que dias maravilhosos, né? Agora, o São Paulo vai pra LDU, lá pra Quito, pra pegar a LDU. O São Paulo, ele tem hoje o Lucas Moura que pode voltar. O Lucas Moura ainda não é certo que volta. Se ele não voltar, o Rodriguinho pode ser esse cara. O Crespo tem várias questões aí, ele pode usar o Rigoni no lugar do Rodriguinho, ele pode usar o Rodriguinho, ele pode tentar voltar ao Luciano, que eu acho que é um erro, mas o Luciano pelo menos pode lançar bola para Ferreirinha e Rigoni no ataque, que são rápidos. O Crespo, ele tem várias agora variações que ele pode tentar, principalmente pelo trabalho dele ter sido tão excelente e ele conseguindo os resultados, né? Agora facilitou pra ele brincar aqui, recuar o Luciano. Agora não é aquela maluquice. Ah, o Luciano não é meia, não, mas eu vou recuar e vou perder o jogo. Agora o São Paulo dificilmente perde um jogo, né? Então a coisa começa a ficar boa pro nosso lado, sim. O Wendel, ele entrou no lugar do Enzo Dias. O Enzo deu uma trombada com o cara do Botafogo, ele vinha sendo um dos melhores em campo, né? Ele deu a assistência do gol, chutou a bola na trave, tava legal ali. Recebeu muitos elogios do Crespo. O Crespo fala que o Enzo Dias é um cara de pedra, ele é um cara brabo mesmo, que vai jogar, ele é destemido, e aí ele machuca, ele sente dores. Quando o Wendel entra, o Wendel, não sei o que tá acontecendo com esse rapaz aí, que é uma coisa muito triste. Ele fez umas jogadas ali melhores que as do Enzo, em pouquíssimos minutos. Aí daqui a pouco a cara de dor dele era uma coisa assim inacreditável. Então ele acaba de voltar de contusão sentindo dores em 1 minuto em campo. Sabe, o que tá acontecendo com esse Wendel? Ele não vai jogar, pelo amor de Deus. Precisamos do Wendel, precisamos do Lucas Moura, precisamos dos caras que estão machucando na parte física. E o Oscar não. O Oscar foi um acidente, fraturou e tal. Mas Lucas Moura e também o Wendel, eles têm que voltar imediatamente. São Paulo tem que se virar e arrumar os caras, pelo amor de Deus. Então o São Paulo pode ficar agora sem nenhum lateral esquerdo para pegar a LDU lá e ter que colocar Patrick Lanza. Já pensou nisso? Nessas alturas do campeonato, ter que colocar o Patrick Lanza pra jogar é uma coisa muito tenebrosa, assim, é uma coisa que eu não me conformo. Agora, Sabino, melhor em campo pelo São Paulo, um dos melhores, né? Jogou muita bola, tá muito de parabéns, o cara dando a volta por cima, e eu me pergunto hoje, será que o Sport tem um zagueiro do nível do Sabino hoje? Eu sei que não. Sabino tá de parabéns demais. E o outro é o Marcos Antônio, né? O cara volta, falei isso ontem e vou repetir aqui agora. O São Paulo ontem tinha o Alisson, titular, Marcos Antônio no banco. A impressão que dava era que o Marcos Antônio que o Alisson tinha chegado ontem no São Paulo, que o Alisson estava se adaptando, se apresentando para a torcida e o titular era o Marcos Antônio, que quando entra, Marcos Antônio, no momento que ele entra, ele toma conta do meio-campo, quer todas as bolas que ele vai criar, é ele que vai ditar o ritmo do jogo. Impressionante esse jogador Marcos Antônio, monstruoso, craque, vai voar demais e vai fazer história do São Paulo, se Deus permitir. Eu tô muito feliz com esse plantel exemplar que o São Paulo montou. Top, né não? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse like aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!